Oi pessoal, sou o professor Leomar Saraiva. Se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho para você receber novos vídeos sobre matemática. Uma fração ela é composta por dois números. O número de cima é chamado numerador. O número de baixo é chamado denominador. Podemos pegar um inteiro e dividir em partes iguais. Exemplo. Se eu tenho R$1 e dividir para 2 pessoas, dá 50 centavos. Se eu tiver R$1 e dividir para 3 pessoas, vai dar 33 centavos. Se eu tiver R$1 e dividir para 4 pessoas, vai dar 25 centavos. Se eu tiver R$1 e dividir para 5 pessoas, vai dar 20 centavos para cada um. Existem vários tipos de frações. Frações próprias, frações equivalentes e outras. As frações próprias são frações que têm o numerador menor que o denominador. Se você observar o exemplo, nós vamos ver na letra A, B, C e D que o numerador ele é menor que o denominador. 1 é menor que 2, 1 é menor que 3, 1 é menor que 4 e 1 é menor que 5. Logo, todas essas 4 frações aqui são chamadas de frações próprias, porque ela tem um numerador menor do que o denominador. Frações equivalentes são frações que possuem o resultado da divisão de duas ou mais frações iguais. Exemplo: 4 sobre 2 e 8 sobre 4 é igual a 2. Se eu dividir 4 por 2 e 8 por 4, vai dar 2. Então essas duas frações elas são equivalentes. 18 dividido por 4, 9 dividido por 2, 36 dividido por 8 dá 4,5. Ou seja, essas três frações elas são equivalentes. Aqui eu tenho 4 por 4 e 8 por 8. Também são frações equivalentes. Se eu dividir por 4 por 4 vai dar 1 e 8 por 8 dá 1. Ou seja, as duas frações também são equivalentes. Para verificar se as frações são equivalentes, basta multiplicar os meios pelos extremos. Exemplo, se eu multiplicar o meio 2 vezes 8 e os extremos 4 vezes 4, vai dar o mesmo valor. Se isso acontecer, elas são equivalentes. Então, 2 vezes 8 e 4 vezes 4. 2 vezes 8 é 16 e 4 vezes 4 é 16. Deu uma igualdade. Então, essas duas frações elas são o quê? Equivalentes. Essa fração 18 sobre 4 e 9 sobre 2, se eu multiplicar os meios pelos extremos, nós vamos verificar que também vai dar uma igualdade. Então, 4 vezes 9, 18 vezes 2 é 2 vezes 18, 4 vezes 9 dá 36, 2 vezes 18, 36, deu uma igualdade. Ou seja, essas duas frações elas são equivalentes. Aqui é o mesmo processo. 4 vezes 8 e 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32 e 4 vezes 8, 32, deu uma igualdade. Então essas duas frações elas são equivalentes. Para obter uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Vamos aos exemplos. Se eu pegar essa fração 3 sobre 5, multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, eu vou ter o múltiplo dessa fração aqui, que é 6 sobre 10. 3 dividido por 5 e 6 dividido por 10 dá 0,6. Ou seja, a fração 3 quintos e 6 sobre 10 são duas frações equivalentes. E 6 sobre 10 é múltiplo de 3 sobre 5. Aqui essa próxima fração, que é 3 sobre 5, eu multipliquei ela por 3 em cima e por 3 embaixo, que me deu esse múltiplo aqui. Essa fração 9 sobre 15, ela é múltiplo de 3 sobre 5. Se eu dividir 3 por 5 e 9 por 15, vai dar 0,6, ou seja, elas são equivalentes. Assim como eu posso fazer multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu também posso fazer dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. Aqui, essa forma de divisão em cima e embaixo pelo mesmo valor,
é a forma da simplificação, ou seja, o processo de divisão é simplificar para uma forma irredutível. Você vai simplificando a fração até chegar em uma forma irredutível, onde não dá mais para simplificar. Então, 24 é divisível por 2 e 36 é divisível por 2. 24 dividido por 2 dá 12, 36 por 2 dá 18. Aqui nós temos uma fração que também pode ser simplificada. Todos os dois são divisíveis por 2. 12 divisível por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. Ainda podemos simplificar mais ainda. Só que nessa fração aqui, você observa que 6 ele é divisível por 2, mas 9 não é divisível por 2. Então nós vamos simplificar por um próximo número. No caso, eu estou simplificando por 3. Em cima e embaixo por 3. Por que por 3? Porque 6 é divisível por 3 e 9 é divisível por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Chegamos nessa forma, 2/3. 2/3 é a forma irredutível de quem? De 24 sobre 36. Ou seja, aqui não dá para reduzir mais, chegamos na forma irredutível. Mas se eu dividir 24 por 36, 12 por 18, 6 por 9, 12 por 3, vai dar o mesmo valor, 0,66. Então, agora nós vamos para o próximo slide. Nesse slide, nós vamos verificar outros tipos de frações, que é as frações impróprias, as frações aparentes e as frações mistas. As frações impróprias, ela é a inversa da fração própria. Na fração própria, o numerador é menor que o denominador. Na fração imprópria, o numerador ele é maior do que o denominador. Então, olhando aqui, nós temos as frações impróprias, são frações que possuem o numerador maior que o denominador, ou igual. Ou seja, se você observar os exemplos, eu tenho 4 é maior que 2, 8 é maior que 4. E além dessa fração ela ser imprópria, ela também é o que? Equivalente. Né? Por que ela é equivalente? Porque 2 vezes 8 é igual a 16 e 4 vezes 4 é igual a 16. Deu uma igualdade. Logo, essas duas frações elas são impróprias e equivalentes. No slide anterior, nós verificamos que as frações próprias, que nós vimos que é o contrário dessa, nós verificamos que elas são frações próprias e também equivalentes. Exemplo B. Eu tenho 18 sobre 4, 9 sobre 2, 4 vezes 9 dá 36, 2 vezes 18 é 36, deu uma igualdade. Então, essas duas frações, elas são o que? Imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador, o numerador é maior do que o denominador, então elas são o que? Frações impróprias. E são equivalentes. Por que são equivalentes? Porque deu uma igualdade. Na letra C, vamos observar também que aqui o numerador é igual ao denominador, o numerador é igual ao denominador, ou seja, essas duas frações elas são o que? Impróprias. Se você multiplicar os meios pelos extremos, nós vamos ter também uma igualdade, então elas são equivalentes. Então, todas essas frações aqui, dos exemplos A, B e C, são frações impróprias e equivalentes. Imprópria porque o numerador é maior do que o denominador e equivalente porque dá uma igualdade ao seu resultado. Multiplicando os meios pelos extremos. Multiplicando o meio pelos extremos. Frações aparentes. É uma fração que o numerador é múltiplo do denominador. Olhando o exemplo, nós temos 6 é múltiplo de 2, 9 é múltiplo de 3, 12 é múltiplo de 4 e 15 é múltiplo de 5. Se você quiser verificar como é que encontra o múltiplo de um número, basta você ver o nosso vídeo que já tem aqui no canal, que é o vídeo dos múltiplos de um número natural.
Aí você vai verificar como é que encontra o múltiplo de um número. Mas é simples, é só você pegar esse número e multiplicar pelo conjunto dos números naturais. Então 6 é múltiplo de 2, 9 é múltiplo de 3, 12 é múltiplo de 4, 15 é múltiplo de 5. Então são chamados de frações aparentes. Toda fração onde o numerador ele é múltiplo do denominador. Frações mistas. Frações mistas é uma fração onde uma parte inteira e a outra é uma fração. Então nós temos uma parte inteira e a outra parte é uma fração. Vamos ver o exemplo. Então o 2 é a parte inteira e a outra parte é uma fração. E aí essa fração, ela pode você encontrar a fração equivalente dessa fração mista. Como é que eu encontro a fração equivalente da fração mista? Basta eu multiplicar aqui. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então eu multiplico aqui e somo aqui o resultado com o numerador. 3 vezes 2, 6, mais 2 vai dar quanto? 8. Então deu 8, o denominador repete, então aqui eu tenho uma fração 8 terços. Então a fração 8 terços ela é equivalente a essa fração mista, que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, nós vamos fazer uma transformação. Vamos transformar frações mistas em frações impróprias. E aqui embaixo nós vamos transformar as frações impróprias em uma fração mista. Então vamos ver o exemplo. Eu tenho uma fração imprópria. Por que ela é imprópria? Porque o numerador é maior do que o denominador. Então eu tenho uma fração imprópria. E eu vou transformar essa fração imprópria em uma fração mista. Essa aqui é uma fração mista. Como é que eu transformo essa nessa fração aqui? Então eu vou pegar 25 e vou dividir por 3. Então eu pego 25 dividido por 3, vai dar 8. 3 vezes 8 dá 24. 25 menos 24 dá 1. Então eu vou pegar agora e para transformar essa fração imprópria na fração mista, eu pego o quociente, que é esse número que está aqui, ele vai ser a parte inteira. Eu pego o divisor, que é o 3, passa a ser o denominador, e o resto do resultado que deu aqui passa a ser quem? O numerador. Então vai ser o numerador. Então observa que esse 1 ele ficou aqui em cima. Então repetindo, depois que eu dividir 25 por 3, eu vou pegar o quociente que vira a parte inteira, o divisor que é o 3 passa a ser o denominador e o resto passa a ser o numerador. Então eu tenho uma fração mista, né? E essa fração mista ela é equivalente à fração imprópria. Então eu peguei essa fração imprópria e transformei em uma fração mista. Aqui eu vou fazer o contrário, né? Vou pegar a imprópria e transformar em mista. Vamos ver o exemplo. Eu tenho uma fração mista, né? E vou transformar em uma fração imprópria, né? Como é que eu faço isso? É só multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador, que vai ser igual a 25 sobre 3. Então vamos observar aqui, eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira, né? Que vai ficar 3 vezes 8, 24, soma com o numerador, com 1, então vai dar 25, que deu 25. E o denominador, que é 3, repete embaixo. Então nós temos aqui a fração imprópria. Então transformamos uma mista em uma fração imprópria. Espero que você tenha entendido. Então vamos para o próximo slide. Agora vamos ver nesse slide outro tipo de fração, que é as frações compostas ou complexas.
Frações compostas e complexas é a mesma coisa. São frações onde o numerador e o denominador são frações. Ou seja, aqui no exemplo vamos verificar que existe uma fração em cima e uma fração em baixo. A fração que está em cima nós chamamos de numerador e a fração que está embaixo nós chamamos de denominador. Então, toda vez que você verificar uma fração dividida por outra fração, você chama essas frações de frações compostas ou complexas. Vamos ver frações unitárias. Frações unitárias são frações onde o numerador é 1 e o denominador pode ser a qualquer valor. Então, observe o seguinte, repetindo, frações onde o numerador é 1 e o denominador pode ser qualquer valor. Frações unitárias, sempre o numerador vai ser 1. Sempre o numerador vai ser 1. E o denominador aqui pode ser qualquer valor. Então, frações unitárias, o numerador sempre vai ser 1 e o denominador aqui embaixo vai ser qualquer valor. Frações decimais. Frações decimais são frações onde o denominador é uma potência de 10, de base 10, e pode ser representada na forma decimal. Então vamos ver um exemplo. Nós temos aqui uma fração que é 1 sobre 10. Se eu dividir 1 por 10 vai dar 0,1. Tem outra fração que é 1 sobre 100. Se eu dividir 1 por 100 vai dar 0,01. Outro exemplo, tem 1 dividido por 1000. Então eu tenho 0,001. Exemplo D, eu tenho aqui o 3 dividido por 1000. Posso representar também 3 sobre 10 elevado à terceira. Esse 10 à terceira, por que eu coloquei 10 à terceira? Esse 3 representa a quantidade de zero que tem aqui. Aqui tem 3 zeros, então vai ficar 10 elevado à terceira, porque são 3 zeros. Se eu dividir 3 por 1000 e 3 por 10 à terceira, vai dar 0,003, que também eu posso representar dessa forma. 3 vezes 10 elevado à terceira. Como é que eu represento dessa forma? Eu pego essa vírgula, conto da esquerda para a direita a quantidade de casa. Então aqui vão dar uma casa, mais uma casa, mais uma casa. Então fica 3. Como eu andei 3 vezes, então vai ficar vezes 10 elevado à terceira. Espero que você tenha entendido esse slide aqui. Nesse slide, nós vamos ver frações ordinárias, né? E vamos também fazer uma comparação, né, de frações. Então vamos observar aqui. A fração ordinária são frações onde o numerador é um inteiro qualquer e o denominador um inteiro positivo maior que zero. Então, esse numerador aqui, ele pode ser qualquer valor. Esse numerador pode ser qualquer valor. Agora, o denominador tem que ser o que? Maior que zero. Não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque não existe divisão por zero. Eu não posso pegar 7 e dividir por zero, que não existe. 8 e dividir por zero, não existe. Então, no meu denominador, tem que ser um número maior do que zero. Então, frações ordinárias são frações onde o numerador é um inteiro qualquer. Pode ser qualquer valor aqui em cima. E o denominador, um inteiro positivo maior que zero. Então, se esse número aqui no numerador pode ser qualquer valor, e embaixo tem que ser um número positivo maior que zero. Temos duas formas de comparar frações, né? Então, vamos ver as duas formas. Essa é a forma de comparar qual é a maior fração. Então, ou seja, que temos a maior parte de um todo.
Nesse slide, nós vamos verificar a fração ordinária e vamos verificar também como nós comparamos duas frações, né? Então, a fração ordinária são frações onde o numerador é um inteiro qualquer e o denominador um inteiro positivo maior que zero. Vamos ver o exemplo. Então, esse numerador, que é o número que fica em cima, pode ser qualquer valor. Então, aqui eu tenho 7 no primeiro exemplo e tenho 8 no segundo exemplo. Agora, o denominador, que é o número que fica embaixo, eles têm que ser o que? Positivo maior que zero. Então, o 2 ele é positivo e é maior do que zero. O 12 é positivo e é maior que zero. Então, frações ordinárias são frações onde o numerador é qualquer valor e o denominador tem que ser positivo maior que zero. Temos duas formas de comparação de fração. É a forma de comparar qual é a maior fração, ou seja, a que tem maior parte de um todo. Então vamos ver a primeira maneira, né? Denominadores iguais. Então vamos comparar duas frações com denominadores iguais. Então, denominadores iguais é só olhar para o numerador e ver qual é que tem a maior parte do todo. Então, para a gente saber qual das duas frações é maior, conforme aqui o nosso exemplo, basta você olhar para a fração onde tem a quantidade maior. Então, observe aqui que aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 2. Os denominadores são iguais. Então, qual das duas é maior? Então, 5 sobre 10 é maior do que 2 sobre 10. Né? Por que 5 sobre 10 é maior do que 2 sobre 10? Porque aqui eu tenho a maior parte. Né? Então, se uma barra de chocolate foi dividida em 10 partes iguais, 10, 10, foi dividida em 10 partes iguais, quem comeu mais foi quem comeu 5 partes de 10. Então, observa que eu peguei uma barra de chocolate, dividi por 10 partes, essa pessoa aqui comeu 5 partes de 10 e essa outra pessoa comeu 2 partes de 10. Então, quem foi que comeu mais? Quem comeu 5 partes de 10. Então, essa fração aqui ela é maior do que essa outra aqui. Então, 2 sobre 10 é maior do que 5 sobre 10 é maior do que 2 sobre 10. Corrigindo. Denominadores diferentes. Agora vamos comparar quando o denominador é diferente. Quando o denominador for diferente, para a gente comparar qual das duas frações é maior, dá mais trabalho. Então, denominador diferente é só transformar os denominadores diferentes em denominadores iguais. Ou seja, quando temos denominadores diferentes, nós vamos ter que transformar esses denominadores em denominadores iguais para poder percebermos qual das duas frações é maior. Então, vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho 5 sobre 3 é maior do que 2 sobre 4. Por quê? Você pega a primeira fração e multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, vamos ver o seguinte. Eu peguei aqui 5 sobre 3 e multipliquei em cima por 4, embaixo por 4. Quanto é que deu? 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. Então, eu gerei uma nova fração, que é 20 sobre 12 avos. E fazemos o mesmo com a outra fração. Que é a outra fração? 2 sobre 4. Então, eu peguei 2 sobre 4, multipliquei em cima e embaixo por 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Logo, eu tenho 5 sobre 3 é maior do que 2 sobre 4. Por que é maior? Porque 5 sobre 3 é maior do que 2 sobre 4. Porque 20 sobre 12 é maior do que 6 sobre 12. Ou seja, como exemplo anterior, nós verificamos que quando os denominadores são iguais, aquele que tem a maior parte é a fração maior.
Então aqui eu tenho 20 de 12, aqui eu tenho 6 de 12. Então como aqui eu tenho a maior parte, então essa fração aqui, ela é maior do que essa outra fração. 20 sobre 12 representa qual fração? 5 sobre 3. 6 sobre 12 representa qual fração? 2 sobre 4. Então, se 20 sobre 12 é maior do que 6 sobre 12, então eu tenho que 5 sobre 3 é maior do que 2 sobre 4. Então, é dessa forma que nós comparamos uma fração com a outra. Qual das duas é maior? Então, para compararmos frações, nós temos que observar se elas têm denominadores iguais ou se elas têm denominadores diferentes. Quando os denominadores são iguais, é mais fácil de comparar. Basta você olhar a fração que tem a maior quantidade. Agora, quando os denominadores são diferentes, você vai ter que transformar esses denominadores em denominadores iguais, denominadores diferentes em denominadores iguais, que foi o que nós fizemos aqui. Transformamos 3 quintos em 20 sobre 12, transformamos 2 quartos em 6 sobre 12. E aí, comparando os dois, depois que transformamos, fizemos com que os dois denominadores ficou igual, aí podemos fazer a comparação, olhando para onde? Verificando aquele que tem a maior parte. Então aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 6. Então é dessa forma que nós comparamos frações. Então até o próximo. O próximo vídeo será sobre operações de frações. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.